Bom, gente, então vamos aqui agora, né, para a segunda parte do nosso estudo detalhado sobre o ácido de Arrhenius, e aqui vamos ver a classificação certeza, a mais importante delas, que é a classificação quanto à força. Eu quero que vocês saibam classificar, mas sobretudo, gente, eu quero que vocês aprendam o que significa a força de um ácido. O que é um ácido forte, fraco, moderado? Por que se chama força? Eu quero que vocês entendam isso. E também nessa aula a gente vai ver a história do grau de hidratação. Quando é que é o orto, quando é que é o meta, quando é o piro. Então eu tenho certeza que vai ser bom demais. Vamos pra frente, vamos nessa. Olha só, força de um ácido. Vamos começar com o seguinte. O que é que significa o ácido ser forte? Vocês lembram que quando eu pego o ácido e coloco o ácido dentro da água, ele libera íons. Quanto mais íons ele liberar, mais forte ele é. Vamos supor que eu tenha 100 moléculas. Se as minhas 100 moléculas se transformarem todas as 100 em íons, esse ácido ele é muito forte. Então o que é que os caras inventaram? Às vezes a gente pensa que eles só inventam coisas para complicar a gente, mas não. Olha só, a força nada mais é do que a capacidade que o ácido tem de liberar H+. Se ele é forte, ele libera muito H+, ele libera muito íon. E eles colocaram essa fórmula aqui, que tem gente que decora sem a menor necessidade. O grau de ionização é o número de partículas ionizadas sobre o número de partículas dissolvidas vezes 100. Aí vai dar em porcentagem. Mas, real, detesto que vocês decorem as coisas. Então, para que serve o grau de ionização? Para me dizer quantos por cento das minhas moléculas se transformam em íons. Gente, se mais de 50% da minha molécula virar íon, a gente diz que o ácido é forte. Se ficar entre 5% e 50% a quantidade que vira íon, aquele ácido ele vai ser moderado. E se menos de 5% das minhas moléculas se transformarem em íons, aí eu digo que o ácido é fraco. Michel, eu entendi mais ou menos. Pois olha isso aqui. Se eu disser que eu tenho ácido HX, esse HX, quando eu coloco ele dentro da água, ele vai transformar-se em H+ e X-, né? Ele libera o H+. Cara, se eu dissesse que o alfa é 20%, o que é que eu estou dizendo? Que só 20% das minhas moléculas vão ser transformadas em íons, 80% vão continuar do mesmo jeito. Então isso é um ácido moderado. Agora, para vocês entenderem ainda melhor, imaginem que eu diga assim, galera, eu tenho 1000 moléculas do ácido HX. Aí eu vou e coloco dentro de um recipiente que tenha água. Então esse recipiente aqui tem água. Aí eu percebo o seguinte, cara, das minhas 1000 moléculas, eu percebo que 900 moléculas continuam na forma de HX. Quer dizer, que das minhas 1000, 900 continuam iguais. Então, só 100 ionizaram. Então, 100 moléculas se transformaram em H+ e em X-. Vamos fazer uma coisa? Não decorem não, aprendam. Cara, se eu tinha 1000 moléculas e das minhas 1000, 900 ficaram iguais, quanto é 900 de 1000? 900 de 1000, ó, 900 de 1000, se a gente fizer isso aqui, corta esse 0, daria 0,9. E o que é 0,9? 90%. Agora, o que é esse 90%? 90% é o que não virou íon. Quantas viraram íons? 100. E, gente, o grau de ionização, ele me diz quantos por cento vira íon. Qual foi a quantidade que virou íon? 10%. Então, quanto é o grau de ionização desse meu amigo aqui? Esse alfa vai dar 10%. Então, tranquilo. Quero que vocês aprendam, porque quando eu estiver lá em equilíbrio, lá na frente, eu vou só dizer, gente, lembram do que eu falei? Então, o que é grau de ionização? Quantos por cento das minhas moléculas vão se transformar em íons? Aí o que é que a gente pode concluir? Mais uma vez eu dizendo aqui para vocês, o importante não é saber nada decorado, é saber para que serve. Se você acabou de aprender que o ácido forte é aquele que libera muito íon, eu posso dizer o seguinte, quanto maior, ó que legal isso aqui, ó, quanto maior a força de um ácido, se o ácido é muito forte,
maior é o grau de ionização. Quer dizer que maior a porcentagem dele que vira íon, querendo ou não. E quanto maior o grau de ionização, maior é a concentração de íons. Gente, esse colchete, ele quer dizer concentração, é a quantidade de mol por litro, ou então de grama por litro, é a concentração. Quanto maior a concentração, quanto mais íons eu tiver ali, maior é a condutividade elétrica. E o que é que vocês sabem? Que se o ácido for muito forte, ele vai liberar muito H+. Se ele vai liberar muito H+, eu vou ter uma elevada acidez. E se eu tenho elevada acidez, eu tenho um baixo pH. Então, a força, ela dá essa ideia toda. Vocês querem ver aqui consequências disso aí? Se eu tenho muitos íons, eu tenho uma alta condutividade, então se eu colocar ali um circuito, a lâmpada ela vai brilhar mais intensamente. Por quê? Porque a condutividade ela é melhor. Então, quanto mais forte for o ácido, melhor ele conduz a corrente elétrica. Menor vai ser o pH, porque mais ácida é aquela solução. Aí, se vocês olharem só isso aqui, ó, eu tenho esse exemplo bem bacana. O ácido HX, ele é 1 mol por litro, o ácido HY também. Então a concentração é a mesma, 1 mol por litro e 1 mol por litro. Não quero conta, eu quero isso aqui funcionando. No ácido HX, 4% vira íon. Então 4% desse 1 vai virar íon. No HY, 70% vai virar íon. 70% do mesmo 1 vai virar íon. Gente, não tenho nem dúvida. Aqui eu vou ter uma maior concentração de íons. Quais são as consequências? É aqui que eu vou ter o menor pH e é aqui que eu vou ter a maior condutividade. É isso que eles querem hoje, tá? É que vocês, olhando para o ácido, saibam o que significa ser forte. Ser forte quer dizer ter mais íon. Ter mais íon quer dizer que eu tenho mais H+, que é o principal íon do ácido. E se eu tenho mais H+, eu tenho menor pH e eu tenho a melhor condutividade elétrica. Isso é o que eu preciso de vocês, não esqueçam. Agora, olha só. Existem umas regras práticas, porque nem sempre na prova ele vai dar o grau de ionização. Nem sempre ele vai dizer quantos por cento se ioniza. Às vezes, gente, eu vou ter que conhecer umas regras. Existem duas regras clássicas, para os hidrácidos e para os oxiácidos. Hidrácido, só tem 3 fortes. Os únicos hidrácidos fortes, tá? Os únicos são HCl, HBr e HI. São os únicos fortes. Gente, só tem um hidrácido moderado, é o HF. O resto da galera toda é fraca. Então, todos os demais são fracos. Cara, tu já imaginou se eles resolvessem forçar um pouquinho mais a questão e perguntasse entre o HCl, o HBr e o HI, quem é o mais forte? Existem duas maneiras de vocês se desenrolarem. A primeira coisa que vocês têm é, lembrem da família 7A, que a gente já falou tantas vezes. Quem é a família 7A? Flúor, cloro, bromo e iodo. Beleza. O que é que vocês sabem? Que o flúor é moderado. E esses outros aqui, os 3, eles são fortes. Se o de cima é moderado e os de baixo são fortes, a força, ela cresce assim, ó. Então eu posso dizer que fica mais forte de cima para baixo. É só lembrar do flúor até o iodo. Então o HI é o mais forte. Aí pode ser que tenha aquele curioso, ou então até uma prova um pouco mais difícil mesmo, que pergunte, mas por quê? Aí vocês vão pensar comigo uma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, HF, eu vou colocar aqui HCl, colocar aqui HBr e eu vou colocar aqui HI. Gente, vocês lembram que à medida que eu vou descendo no período, o tamanho do átomo vai aumentando. Então, o iodo, de todos 4, ele é o maior. Se ele é o maior, é o que está mais longe do hidrogênio. Já o flúor é o menor, é o mais eletronegativo, é o que atrai mais forte. Então, o que é que eu posso dizer? Que no HF, a ligação ela é a mais forte. Porque se o flúor é pequeno, ele está ali bem perto, segurando forte. Se ele está segurando forte, como é que eu vou perder o H+? Não tem como eu perder esse H+. Por que que não tem como? Porque o flúor não deixa ele ir. Então, se a ligação é forte, é difícil perder o H+. Eu não vou perder esse H+. Se eu não vou perder, o ácido ele é mais fraco. Já essa ligação aqui, ó, como o iodo é bem grandão, o hidrogênio está longe, essa ligação ela é mais fraca. Cara,
Se a ligação é mais fraca, vai ser mais fácil de perder esse hidrogênio. Se vai ser mais fácil de perder esse hidrogênio, quer dizer que esse ácido ele é mais forte. Então aqui, ó, eu tenho ácido mais forte no sentido contrário da ligação mais forte. A ligação mais fraca, o hidrogênio sai mais fácil, é o ácido mais forte. A ligação mais forte, eu não consigo arrancar o hidrogênio. Então é o ácido mais fraco, porque não vai liberar esse H+. Então isso é em termos de aprofundamento. Se você não está nem aí para aprofundamento, HCl, HBr, HI, forte. HF é o único moderado e o resto é fraco. O que significa ser forte? Liberar muito íon. Vamos para a próxima? E se vocês tiverem um oxiácido, gente, oxiácido é só pegar oxigênio menos hidrogênio ionizável. Me ouviram, né? Hidrogênio ionizável. Não é qualquer hidrogênio, é hidrogênio ionizável. Então você pega O menos H. Se você vai pegar O menos H, se a diferença der zero, tá certo? Deu zero, ele é fraco. Deu 1 é moderado. Deu 2 ou 3 é forte. Às vezes eles colocam lá que 3 é muito forte. Ah, cara, tanto faz. 2 e 3 é forte. Então pegou O menos hidrogênio ionizável. Deu 0, fraco. Deu 1, moderado. Deu 2 ou 3, forte. Feito. Agora vamos lá. Exemplos. Tanto de hidrácido quanto de oxiácido. O que é que vocês sabem sobre o HCl? Quem são os 3 hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Então você já coloca. Forte. Sem preguiça. H2SO4, o que é que você vai ter que fazer? Delta. O que é delta? Número de oxigênio menos número de hidrogênios ionizáveis. Isso dá 2. Se a diferença O menos H der 2, esse ácido ele é forte. Michel, isso cai em prova? Claro que cai. Tem uma questão clássica do Enem que está aí para a gente resolver, tá certo? Que a gente vai ver nas questões aí que estão resolvidas, que vocês vão ver que o cara pergunta simplesmente quem são os ácidos fortes. É só pegar O menos H. H3PO4, gente, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, isso aqui dá 1. Deu 1, esse cidadão aqui é moderado. Aí eu quero que vocês olhem para isso aqui, ó. HCN. Pô, HCN é hidrácido, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, foi hidrácido. HCl, HBr e HI são fortes. HF é moderado. O resto todo vai ser fraco. Então esse rapaz é fraco. Vamos para o próximo. Eita, os dois próximos tomar cuidado. São os únicos que realmente tem que tomar cuidado. H3PO3. Como é que eu vou calcular o delta bem aqui? Número de oxigênios, 3, menos. Gente, número de hidrogênios ionizáveis. O H3PO3 é uma das duas exceções. Dos 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis. Então daria 3 menos 2, que dá 1. Quer dizer que esse cara, ele é moderado. Beleza. Cuidado que se você botasse 3 menos 3, ia dar 0. E se você desse 0, ia colocar fraco, né? Iria errar. H3PO2. O H3PO2, dos 3, só um é ionizável. Ele é monoácido, né? Só um é ionizável. Então esse delta aqui ficaria 2 menos 1. Daria 1. Quer dizer que esse rapaz, ele é moderado. Se tivesse vacilado e colocar só O menos H, ia ficar 2 menos 3, ia ficar menos 1. Aí você vai dizer, porra, deu negativo. Se deu negativo, esse cara deve ser fraquíssimo, né? Nada a ver. É menos os ionizáveis, dá 1 e ele é moderado. Beleza. Outra particularidade, ácido orgânico. Ácido orgânico, regra geral, fraco, nem precisa olhar muito. Você vê aqui, ó, vários carbonos, você já pode colocar aqui, ó, fraco. HClO, delta, número de oxigênios, 1, hidrogênios, 1, 1 menos 1, 0. Quer dizer que esse rapaz, ele é fraco. Gente, a maioria dos ácidos que existem são orgânicos, então a maioria dos ácidos é fraca. Mas vocês viram como as regras não são difíceis? Oxiácido, O menos H ionizável. E hidrácido, HCl, HBr, HI forte, HF moderado, o resto é fraco. Sabendo isso aí, ajuda pra caramba. Agora, eu ainda no sentido de que eu quero que vocês entendam bem e que realmente vocês me acompanhem, eu quero forçar um pouquinho. Eu quero que vocês entendam. E se eu aprofundasse? Vamos olhar esses 4 ácidos que estão em sequência, mas vamos tentar entender mesmo. Quanto é que dá o delta aqui desse primeiro? O menos H. Esse delta, ele dá 0. Esse rapaz, ele é fraco. Esse delta aqui, ó, 2 menos 1 dá 1. Quer dizer que esse cara, ele é moderado. O delta desse aqui, 3 menos 1, dá 2. Quer dizer que esse rapaz, ele é forte.
Esse delta aqui, ele daria 4 menos 1, dá 3. Esse cara aqui é extremamente forte. Então eu tenho fraco, moderado, forte, forte. A gente aprende muito a decorar o que é esse delta, mas vai que um dia aparece numa prova perguntando o que é esse delta ou se você consegue identificar. Gente, o que é que não tem na primeira estrutura, que aparece na segunda, que aparece na terceira 2 vezes e que aparece na quarta estrutura 3 vezes? Se vocês olharem, a primeira estrutura aqui, ó, ela não tem oxigênio na ponta. Essa daqui, ó, ela tem 1 oxigênio na ponta. Essa daqui, ó, ela tem 2. Essa daqui, ó, ela tem 3. Então, se vocês olharem, ó, 3, 2, 1, 0. Então, o que é o delta? É o número de oxigênios que tem na ponta do ácido. Aí você vai dizer, certo, Michel, beleza. Isso aí interfere em quê? Olha só que legal. Vocês sabem que a ligação que eu vou ter que quebrar aqui é HO, HO, HO e HO. A ligação é a mesma. É diferente lá dos hidrácidos, que a ligação era diferente, era só olhar quem era mais forte. Essa ligação é igual. Agora, o que é que vocês veem? Esse oxigênio puxa o elétron do hidrogênio, deixa ele positivo. Se eu olhar para esse aqui, ó, esse oxigênio puxa e esse aqui também puxa, né? São 2, puxando para o mesmo lado. Então, esse outro hidrogênio aqui, ele fica mais positivo. Se vocês olharem, esse puxa e esse puxa. São 3 puxando. O próprio desse hidrogênio aqui, ele é muito molestado, coitado. Ele fica muito positivo. E no último, meu amigo, no último, ó, esse puxa, esse puxa, esse puxa e esse puxa. São 4 oxigênios arrancando os elétrons. Então esse hidrogênio aqui, ele é o mais positivo de todos. Se ele está muito positivo, quando a água chega perto, a água não é polar, então ela atrai fácil esse hidrogênio. Então quanto mais positivo tiver o hidrogênio, mais fácil é de arrancar. Então é essa a ideia do delta. Quanto mais oxigênio estiver na ponta, mais positivo vai ficar o hidrogênio. E quanto mais positivo ficar o hidrogênio, mais fácil é de arrancá-lo, mais fácil é de liberar esse íon. Viram como até isso dá para entender, mesmo sendo um pouco mais aprofundado? Agora, se você não precisar de profundidade, é só lembrar, delta é O menos hidrogênio ionizável, 0 é fraco, 1 é moderado, 2 e 3 forte. Guardem esse próximo ácido aqui. Esse é para todo mundo. Eu vou levantar aqui, deixar ele aqui. Eu quero que vocês olhem para ele. H2CO3. Pelo amor de Deus, muito importante mesmo. H2CO3, se vocês forem calcular o delta, daria 3 menos 2 dá 1. Esse cara ele é moderado. Só que esse ácido ele tem uma particularidade. Ele é o ácido mais instável da química, muito instável. Gente, o H2CO3 ele se quebra com a maior facilidade e quando ele se quebra, ele dá origem a H2O mais CO2. Vocês lembram que ácido forte é aquele que libera muito íon? Ácido moderado é aquele que libera uma quantidade média de íons. Agora, se esse cara aqui, ó, eu estou dizendo que ele é instável e a maior parte dele se quebra, ele não produz íon. Ou seja, a quantidade de íon que ele produz é muito pequena, na verdade. Se ele produz pouco íon, mesmo o delta dando 1, devido ao fato dele ser instável, dele ser o ácido mais instável da química, dele se quebrar super fácil, esse ácido aqui ele é extremamente fraco. Aí ele entra no rol dos ácidos que tem carbono, né? Ácidos que tem carbono, via de regra, são o quê? Fracos. É esse caso clássico e típico. Então, ó, já estou aqui em posição de oração. Lembrar, H2CO3, por favor, é um ácido extremamente fraco. Por quê? Porque ele se quebra. Por exemplo, ele está dentro da Coca-Cola. Quando ele se quebra, ele libera o CO2, que é aquele gás que sai. Então, ali, ó, é um exemplo clássico, tá? E vamos para a última coisa da aula de hoje. Também não é uma coisa tão comum, mas que pode aparecer e não é a gente que vai vacilar com isso, né? Grau de hidratação dos ácidos. Gente, o nome hidratação aqui, ó, grau de hidratação. Hidratação é quantidade de água, né? É quanto eu tenho de água dentro de um ácido. Existem 3 graus: orto, meta e piro. Por favor,
Não confundir com as posições lá do anel aromático, que é orto, meta e para. Aqui é orto, meta e piro, tá certo? São graus de hidratação do ácido. Orto é o ácido normal. Esse prefixo orto, ele é facultativo. Quer dizer o quê? Usa se quiser. Como usa se quiser, normalmente a gente não usa. Tipo, se eu dissesse assim, ácido fosfórico. Ácido fosfórico é o H3PO4. Se não tem nenhum prefixo, ele é o ortofosfórico. Agora, se você pegar esse cara e você tirar uma água de dentro dele, eu pego H3PO4, ó, e eu vou e tiro uma água. Pô, se eu tirar uma água, o que é que sobra? HPO3. Se eu tiro uma água de dentro dele, isso se chama meta. Então esse rapaz aqui, ele passa a ser o ácido metafosfórico. Então, o que é o meta? É quando eu pego o normal e eu tiro uma água. Gente, se eu estou tirando uma água de dentro do ácido, essa desidratação ela é intramolecular. Quer dizer o quê? Dentro da molécula. Tranquilo? Agora, e se eu quisesse do ácido pirofosfórico? Vejam que eu vou pegar 2 orto, eu pego 2 e eu tiro uma água. Então, se eu pego 2, eu tiro uma água, eu não tiro de dentro, eu tiro entre os dois, é para juntar os dois. Então, não é uma desidratação intra, é inter. Desidratação intermolecular, entre duas moléculas. Aí seriam 2H3PO4 menos H2O. Cara, isso daria o quê? 2 vezes o H3PO4, isso aqui daria H6P2O8. H6P2O8 menos H2O daria H4P2O7. E quem é esse cara? É o ácido pirofosfórico. Então eu tenho o orto, que o orto é facultativo, é o ácido normal. Depois eu tenho meta, orto menos água, e eu tenho piro, 2 orto menos água. Como eu disse, isso não é uma coisa tão comum, mas se aparecer metafosfórico, pirofosfórico e ortofosfórico, todos vocês já sabem o que é. Na próxima aula a gente vai ver lá a parte de nomenclatura, tá? E uma outra coisa que está faltando para a gente complementar os ácidos e depois vamos para frente, né? Base, sais e etc. De boa? Beijo imenso no coração, vejo já vocês.